Tá bom, irmãos, vamos embora. Vamos acender a luz aqui. Alguém já disse que recordar é viver. Já ouviram falar essa frase aí? Eu concordo em partes com essa declaração. Acho que tem coisas que nós devemos guardar as 7 chaves do nosso coração e nunca esquecermos jamais, em hipótese alguma. Tem outras coisas que nós deveríamos esquecer, porque elas têm o poder de nos paralisar. Às vezes é um fracasso do passado e às vezes pode ser até mesmo uma vitória. Às vezes a gente fica tão preso às coisas do passado, a vitórias do passado, e fica contando só esses triunfos lá de trás e deixa de viver o presente e também deixa de olhar para o futuro. Algumas pessoas, inclusive, elas criam maneiras de recordar. Algumas pessoas têm nas suas casas murais. Você tem um mural na sua casa? Algum lugar onde você coloca algumas coisas ali? Tem gente que tem isso, né? Eu chego ali no escritório do pastor André, no gabinete dele, tem um mural enorme ali, ele colocou muita coisa. Tem gente que vai colocando fotos de pessoas queridas, de família, de viagem. Outras pessoas não têm um mural, mas às vezes têm um móvel, uma estante onde colocam lembranças de viagens. Lá na nossa casa a gente tem um cantinho assim, onde a gente já viajou, passeou, a gente compra alguma miniatura, alguma lembrancinha e coloca ali para recordar daquela viagem, daquele passeio que foi tão importante para a nossa família, para um de nós também. Outros têm o hábito de colecionar imã de geladeira. Essa daí é minha esposa. Eu fico feliz que esse é o mural de recordação dela, porque geralmente é fácil de encontrar e geralmente é barato, né? Essa lembrancinha é barata, dá para a gente comprar um imã de geladeira e colocar lá e falar, ai, que legal, a gente já teve ali. O pastor Davi Merck, ele disse que na sala dele, ele tem uma estante de recordação. É um mural das bênçãos de Deus, e ali você encontra todo tipo de objeto que você possa imaginar, desde uma pedra até uma cobra de borracha. E aquilo ali serve para lembrar a eles dos feitos de Deus, de milagres, de realizações que Deus fez na vida deles e que eles querem deixar guardado. A cobra, porque uma vez num piquenique, eles fizeram um piquenique e a toalha ficou em cima de uma cobra coral. E eles não viram isso e Deus deu a eles depois um livramento. Quando eles tiraram aquele lençol e viu aquela cobra coral, aí colocaram depois uma cobra de borracha coral nessa estante. Aí toda vez eles lembram daquilo, e aquilo serve como uma oportunidade que eles têm de dar testemunho dos feitos do Senhor na vida da família. Mas algumas pessoas não fazem murais somente para lembrar do passado, das bênçãos de Deus no passado. Algumas pessoas precisam de murais ou de agenda para recordar os seus compromissos do presente. Nós vivemos uma correria. Nossa agenda é muito lotada. Eu imagino que a sua também é assim. Meu sogro se aposentou, ele disse, eu pensei que depois que aposentasse, eu ia ficar tranquilo, não ia fazer mais nada. E ele se enganou. A agenda dele agora é lotada. Como é a sua agenda, Adão? Está tranquila? Está tranquila, né? Que coisa boa. O compromisso agora é plantar alguma coisa, regar, é isso, né? A rede, que coisa boa. Mas nós precisamos, às vezes, de instrumentos que nos ajudem a lembrar dos compromissos que temos no presente. E hoje, muitos apelam, inclusive, para os aplicativos, smartphone, assistentes virtuais, né? E aí, Siri, marcar gabinete para mim, terça-feira, 2 horas. Gabinete marcado, terça-feira, 2 horas. Ela faz isso para mim. Vê? Eu estou no carro, estou chegando em casa, e aí, Siri, ligar para Gil da Véia, é o nome da minha mãe no meu celular, Gil da Véia. Né? E aí, ligando para Gil da Véia, celular, aí começa a tocar. A gente tem facilidades hoje. O Heitor tem uma assistente virtual que lembra para ele as compras do mês, né? Ele vai lá
eu vou sair com ele no mercado. E aí, tá à toa? Vamos no mercado comigo? Aí eu vou no mercado com o Heitor, ele abre, e aí está lá, é a Alexa dele, não é Siri, é a Alexa. E a Alexa diz para ele o que é que ele tem que comprar lá no mercado. E ele programa a Alexa para acordar, ele programa a Alexa para dizer que está na hora de acabar o grupo pequeno na casa dele. Pode um negócio desse? Não é isso? Vê que coisa interessante. Nós temos várias ferramentas que nos ajudam a lembrar dos nossos compromissos do presente. A gente precisa lembrar. Outras pessoas, elas fazem os seus planejamentos pensando a curto, médio e longo prazo e criam estratégias e colocam ali os seus alvos, seus objetivos e vão traçando também a forma de atingir aqueles objetivos, o cronograma para aquilo acontecer e, de alguma forma, colocam no mural aquilo que eles precisam relembrar para alcançar os seus objetivos. Murais. 2 Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo ele escreve. Aquele vídeo é do filme Paulo e mostra o final da vida dele e como ele encara a morte e a preocupação dele com o seu filho na fé, Timóteo, e com o evangelho do Senhor Jesus. A igreja estava enfrentando uma terrível perseguição sob Nero. Agora, o que apavorava a igreja não era mais a perseguição dos judeus em Jerusalém. Agora a opressão vinha do próprio império. E muitos estavam abandonando a fé. Muitos já tinham abandonado Paulo. Se associar com Paulo era um perigo. E a esse homem idoso, já na antessala do martírio, ele escreve essa carta para o seu filho, encorajando ele, dando a esse homem algumas instruções. Parece que o apóstolo Paulo ele tem diante de si um mural de recordações, um mural que faz com que ele lembre do passado, sem esquecer do compromisso do presente e da continuidade do trabalho missionário para o futuro, da missão de Deus para o futuro, da importância da igreja continuar firme e guardando o bom depósito de Cristo mesmo depois que ele partisse, o que iria acontecer. Ele vai dizer que já estava sendo entregue para a libação, mas ele estava tranquilo, porque havia completado a carreira, combatido o bom combate e guardado a fé. Então, esse homem, ele nos ajuda a recordar que colocar Deus em primeiro lugar e relembrar os feitos de Deus no nosso passado, as nossas responsabilidades diante de Deus no presente e a importância que Deus dá ao futuro, às próximas gerações, para que o Evangelho continue sendo pregado e anunciado em todas as nações, com certeza trará vida não só para nós, mas também para outras pessoas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de 1 a 5, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a um amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a meu Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Você tem um mural na sua casa ou não? O que é que tem nesse mural da sua casa? Passado? Traga à memória aquilo que pode te trazer esperança. Faça isso. Como eu falei, muitas pessoas têm murais em casa para relembrá-las da necessidade
de gratidão, de fidelidade no presente, mas também de continuidade para o futuro. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tem esse mural diante de si. E olhando para esse mural, ele então procura motivar Timóteo a assumir sua parte no ministério, suportando as provas do ministério com perseverança e também com pureza. A carta de 1 Timóteo, juntamente com 2 Timóteo e Tito, elas compreendem os últimos escritos produzidos pelo apóstolo Paulo. A respeito das características dessas epístolas, elas estão muito associadas a 1 Coríntios por serem uma carta eclesiológica. Elas tratam sobre a igreja, sobre o bom funcionamento da igreja também, sobre liderança, mas elas contrastam com 1 Coríntios e 2 Coríntios com respeito ao destinatário. Tanto 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito foram escritas a pessoas específicas que serviam como embaixadores apostólicos, no caso aqui do apóstolo Paulo, em certas regiões. Timóteo em Éfeso, Tito em Creta. 2 Timóteo, então, ela é a última epístola do apóstolo. E como bem colocou Hernandes Dias Lopes, o mundo estava em ebulição, o fogo da perseguição crepitava com fúria indômita e a igreja enfrentava o momento mais amargo. E Paulo, o líder mais destacado da igreja, está preso novamente, agora numa masmorra insalubre. Os crentes da Ásia tomavam parte em uma espécie de debandada geral. Associar-se a Paulo era correr sérios riscos e levantar a bandeira do Evangelho era colocar a própria cabeça a prêmio. E não bastasse a sangrenta e impiedosa perseguição política, a igreja também sofria o assédio dos falsos mestres. A sociedade era como um caminhão sem freio, ladeira abaixo, correndo celeremente para o desastre. E é nesse momento da vida de Paulo, na antessala do martírio, que Paulo então escreve a Timóteo, tendo em vista 3 subpropósitos claros. O primeiro deles é que havia necessidade de encorajar Timóteo em face do sofrimento inescapável. Paulo, que tinha sofrido muito nas mãos do judeu, agora encoraja seu jovem parceiro a levar adiante o seu trabalho e participar dos sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus, agora que Roma, e não mais Jerusalém, seria a principal fonte de oposição. Em segundo lugar, havia necessidade também da presença de Timóteo ao lado de Paulo à medida que se aproximava o tempo da sua morte. 2 Timóteo não é tanto um testemunho quanto uma convocação a que Timóteo viesse ter com Paulo e assumisse o bom combate da fé em lugar do apóstolo. Em terceiro lugar, há o testemunho de um veterano servo de Deus a uma geração mais jovem, com o propósito de promover a causa a despeito das severas consequências de uma lealdade constante a Jesus Cristo. Esses são os 3 subpropósitos que a gente encontra em 2 Timóteo. No nosso texto, nós podemos ver que Paulo está como que diante de um mural, e ali diante daquele quadro, ele, Paulo, o apóstolo de Cristo, olha para o passado e relembra a sua vocação. Paulo, meus irmãos, ele era um apóstolo de Cristo Jesus. Ele serviu nessa posição, mas a Bíblia vai dizer claramente que não foi por vontade própria, mas por vontade de Deus. Paulo não buscou essa posição para ele, mas Deus é quem chamou Paulo para servir nessa posição. Paulo não era um usurpador. Ele recebeu uma direção autoritativa, uma missão clara do próprio Senhor Jesus para se dirigir aos gentios e promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E a gente percebe também
que ele foi chamado com um propósito, e o propósito era anunciar o Evangelho, ou seja, a promessa da vida que está em Cristo Jesus. É por isso que Deus se revelou a Paulo e chamou Paulo para ser seu enviado, ou seu apóstolo autoritativo, para que Paulo pudesse proclamar a salvação, a vida eterna por meio de Cristo, por meio do Evangelho do Senhor Jesus. Ele tinha plena convicção de que Deus o havia chamado para proclamar o Evangelho da graça por meio de Cristo, por causa da promessa da vida que está em Cristo Jesus. É Deus que chamou Paulo como apóstolo e é Deus que determinou a missão de Paulo, ir pelo mundo e pregar o Evangelho de Jesus, tornar conhecido o Evangelho de Cristo. Em Efésios capítulo 3, versículo de número 10, ele vai dizer que a ele, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas do Evangelho de Jesus Cristo. É um privilégio, é uma graça poder anunciar o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É pela fé e pela fé somente em Cristo que o homem pode ter vida eterna. Esse é o Evangelho, que mostra o amor de Deus por nós e o preço pago por Cristo em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter remissão de pecados e, então, vida eterna. O Evangelho é o único instrumento que pode trazer vida e esperança para a humanidade. Onde reina a morte, o Evangelho traz vida. Onde reina a guerra, o Evangelho promove paz. Onde domina o desespero, o Evangelho leva a esperança. O Evangelho é a boa nova para os pecadores que estão agonizando. É a notícia de que Deus lhes promove vida e vida eterna por meio de Jesus. Não é estranho surgir a pergunta, pastor, pessoas que moram tão distante, longe, em lugares isolados, e morrem sem ouvir falar de Cristo, Deus seria justo de mandar essas pessoas para o inferno? A resposta é sim. Com certeza, absolutamente. Sabe por quê? Porque os que estão longe, morando em lugares isolados, nasceram em pecado, e mesmo tendo conhecimento de Deus por meio das coisas criadas, não glorificam como Deus, nem lhe dão crédito. Trocam a glória do Deus bendito pela imagem de escultura, adoram a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A Bíblia deixa claro em Romanos capítulo 1 que aqueles que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E que a missão da igreja é exatamente essa: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Como, porém, invocarão naquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito, bem-aventurados são os pés dos que anunciam coisas novas, boas novas. Então a igreja envia, o missionário vai com seus pés bonitos pelo mundo afora, ele prega, as pessoas ouvem, as pessoas creem, as pessoas invocam, as pessoas são salvas. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 a 10. É confessando a Cristo e crendo com o coração em Cristo que o homem é salvo. Aprouve Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Como é que Deus salva os homens? Deus salva os homens pela loucura da pregação. E pregação do quê? Pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Se você prega qualquer outra coisa que não é o Evangelho, não tem poder, não salva. E não adianta ter Evangelho e não pregar o Evangelho, ele precisa ser anunciado. Agora, o que é injusto? Injusto é nós falarmos que somos cristãos e fingirmos que esse negócio de missões não tem nada a ver comigo. Isso é injusto. Injusto são pessoas que afirmam que conhecem a Deus,
e que são salvas por meio do Evangelho de Cristo e simplesmente se calam ou não contribuem financeiramente para que pessoas que estão dispostas a ir aos confins da terra, colocando inclusive sua cabeça em risco para anunciar Jesus onde ele não está sendo anunciado, não receba apoio daqueles que trabalham e têm recursos e que estão gastando os recursos de Deus com as coisas deste mundo. E ninguém está falando que você não pode ter uma roupa melhor, nem sair para jantar, nem trocar o carro, nem comprar uma casa. Ninguém está falando isso. Mas o que a gente precisa entender é que tudo o que temos é de Deus e que a missão de Deus é alcançar os povos com o Evangelho de Cristo. E Ele nos salvou e nos deu uma santa vocação, uma missão que é de todos nós, que é de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo tinha plena convicção de que Deus o havia chamado para ser apóstolo de Cristo, para pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele vai dizer, se anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos ir para esses lugares isolados, precisamos anunciar a Cristo, para que pessoas conheçam o Evangelho, creiam e sejam salvos. Stott diz que é particularmente apropriado que, uma vez que a morte está diante do apóstolo, ele a define aqui como uma promessa de vida. Promessa de vida é o Evangelho. O Evangelho é a promessa de vida. Ele foi prometido por Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido aos seus santos apóstolos e profetas, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, mediante o Espírito de santidade e pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todas as nações, cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Veja só o chamado, chamado para todas as nações, chamado para todos os povos. E esse Evangelho prometido a respeito de uma pessoa é a promessa da vida que está em uma pessoa. Jesus Cristo é a vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo sabia disso. Era Jesus que ele anunciava, era Cristo que ele pregava, meus irmãos. O Evangelho faz mais do que oferecer vida, ele promete vida a todos os que estão em Cristo. Muitos, quando chegam no final da sua vida, se veem diante da culpa, do ressentimento, mas Paulo ele não tinha esse ressentimento. Ele podia declarar que tudo o que fez para Deus, fez com consciência pura. Suas motivações eram corretas, as suas ações eram corretas, ele nunca adulterou o Evangelho e nem buscou agradar a homens, mas agradou a Deus. Ele tinha certeza de qual era a sua vocação. Sabe o que ele fez? Ele trabalhou duro em cima disso, com consciência pura, para fazer o Evangelho conhecido. Existem muitas coisas que estão relacionadas a essa pequena declaração aqui. A gente vê que é Deus que vocaciona. Apóstolo não por vontade de homens, mas por vontade de Deus. É Deus que nos chama. Deus nos chama e Deus nos vocaciona. Devemos aceitar com alegria o dom e a vocação de Deus para nós. Lídia, o quê? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus, o Eduardo é o quê? Pela vontade de Deus, você é o quê dentro do corpo, dentro da vocação que Deus tem para a sua vida? Você precisa saber e aceitar com alegria. Se você não é mão, você deixou de ser do corpo. Se você não é pé, deixou de ser do corpo. Você tem um lugar dentro do corpo e você deve exercer o seu dom e a sua vocação para a glória de Deus. Você precisa saber qual é o seu dom para servir melhor a Deus e também a igreja. Nossos dons devem abençoar também os outros. Paulo foi separado por Deus para levar vida eterna àqueles que não conheciam a Cristo. Nossa vida tem que ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar pessoas à nossa volta.
E Deus é verdadeiro e cumpre cabalmente aquilo que Ele promete. Se Ele prometeu o Evangelho, que traria vida por meio do Filho, Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu. Que coisa extraordinária. Então Deus, por meio de Paulo, salvou muitas pessoas, e dentre essas pessoas, o próprio Timóteo, que era um verdadeiro filho, segundo a fé comum. Paulo, então, diante do mural que tem diante de si, ele olha para o passado e ele relembra a sua vocação. Ele se lembra que é um apóstolo de Cristo, que ele foi escolhido por Deus pela vontade de Deus para anunciar a vida eterna que havia sido prometido por Deus na pessoa de Jesus. E ele olha para a vida de Timóteo, um homem de Deus, um pastor de Deus, usado pelo Senhor na igreja de Éfeso, e ele chama Timóteo, em 1 Timóteo, de verdadeiro filho, segundo a fé, e aqui como amado filho Timóteo. Timóteo é filho espiritual de Paulo. Então, ele olha para trás e ele tem muito que se alegrar diante de Deus, por aquilo que Deus fez na vida dele e por aquilo que Deus já fez também através da vida dele. Quando você olha para o seu passado, você se alegra diante de Deus pela sua salvação, pela sua vocação e pelos frutos que você já deu diante de Deus, por meio do poder de Deus, através da sua vida? Não, pastor, eu olho para trás, eu tenho tristeza, porque eu deveria ter feito mais e não fiz. Deixa eu falar uma coisa, você não morreu ainda. Então, peça perdão, se levante, mude de atitude e comece a servir. Porque Paulo, ele não só olhou para o mural e se lembrou do passado, mas ele também olhou para esse mural e se lembrou do seu compromisso do presente. E sabe o que ele fez? Ele se colocou em oração. E aqui a gente tem o alvo da oração, o conteúdo da oração e a constância da oração. O alvo da oração de Paulo era Timóteo. O que é que a gente sabe de Timóteo? A gente sabe algumas coisas dele. Sabemos que ele morava em Listra, uma cidade da Licaônia, uma região da província da Galácia, filho de pai grego e de mãe judia, cujo nome era Eunice, elogiado inclusive por Paulo aqui no nosso texto, também por causa da fé sem fingimento que ela tinha. Timóteo foi criado sob a influência das escrituras sagradas hebraicas desde a sua infância, por meio da sua mãe, Eunice, e da sua avó, Lloyd. Provavelmente convertido ao cristianismo durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, por meio do ministério pessoal dele. E Timóteo se destacou tanto que quando Paulo voltou para a Galácia, alguns anos mais tarde, o seu filho na fé já era um obreiro cristão reconhecido, como a gente vê em Atos 16, versículo 2. Paulo, então, faz o quê? Ele tomou Timóteo como seu companheiro de viagem, depois de tê-lo circuncidado. É possível que antes da partida para a primeira viagem com Paulo, Timóteo tenha sido ordenado pelos presbíteros da igreja em Listra, como a gente lê lá em 1 Timóteo 4, 14. E Timóteo foi o amigo mais chegado de Paulo e extremamente útil ao apóstolo no seu ministério na Macedônia, Acaia e também na Ásia. E no final da vida desse homem, quem ele quer que esteja ao seu lado? Timóteo. Era uma pessoa extremamente chegada, próxima do apóstolo Paulo. E por ele ora. E qual o conteúdo da oração? Nós temos petição e temos também gratidão. Paulo intercede por Timóteo e deseja graça, ou seja, favor imerecido. Graça é quando Deus faz o bem a alguém que não merece. Além do mais, misericórdia, quando Deus não faz o mal que deveria, ou então estende a mão em favor do miserável, daquele que é incapaz de socorrer a si mesmo. E ele ora pedindo não só graça, não só misericórdia, mas também paz, que é fruto de um relacionamento harmonioso. É a troca da inimizade pela amizade, da ira pelo amor e da retaliação pelo perdão.
Stott diz que podemos sintetizar essas 3 bênçãos do amor de Deus como graça ao indigno, misericórdia ao desamparado e paz ao aflito, permanecendo Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, como a fonte única da qual essa tríplice bênção decorre. Que coisa extraordinária. Graça, misericórdia e paz. É por isso que Paulo ora pelo seu filho. Mas ele não ora, ele também agradece. Paulo vai dizer que ele, recordando de Timóteo, ele enche o coração de gratidão. Paulo agradece a Deus pela recordação que mantém de Timóteo como alguém alcançado pelo Evangelho e que mantinha de fato uma fé sem hipocrisia. A gratidão, meus irmãos, mantém o nosso foco em Deus e não nas circunstâncias. A gratidão é o reconhecimento de que tudo de bom que acontece é fruto da bondade e também da graça de um Deus amoroso. Paulo chama Timóteo aqui de amado filho, mas ele sabe que, acima de tudo, Timóteo é filho de Deus. E que Paulo foi apenas um instrumento usado por Deus para trazer nova vida àquele jovem que se entregou ao Evangelho de Cristo por meio da fé. Existem desafios para o futuro? Com certeza. Existem bênçãos no passado? Podemos ver os feitos de Deus no passado? Com certeza também. Então, devemos nos colocar de joelhos e agradecer a Deus por ser o Senhor da história e fazer a sua obra através de vasos de barro como nós, como eu e você. Paulo sabe que vai morrer, mas ele olha para o passado, lembra do que Deus fez nele e através dele. Olhando para o presente e para o desafio que ele tem, de estimular o seu filho na fé e o pastor Timóteo a permanecer firme e assumir o seu lugar, guardando o bom depósito de Cristo, ele então se coloca em oração em favor do seu filho, pede graça, misericórdia e paz da parte de Deus sobre ele, mas sem deixar de agradecer ao Senhor por tudo que Deus já fez na vida desse homem. E, pela fé, ele acredita que vai continuar fazendo, e a gente vê isso claramente nessa epístola, basta ler. A esperança, a expectativa que Paulo tinha de que, de fato, Timóteo conseguisse dar continuidade à proclamação do Evangelho de Cristo. Mas a gente também vê a constância da oração. Paulo orava por Timóteo noite e dia. Como um pai que não deixa de orar pelos seus filhos, Paulo também não deixa de orar por Timóteo. Quem muito ora, muito confia. Quem ora, suplica a Deus, sabe que é limitado, mas que existe um Deus que ouve, que é poderoso e que age em favor daqueles que clamam a Ele segundo a sua vontade. Meus irmãos, como precisamos aprender com Paulo a conciliar ação e oração. Ele está preso, sabe que é chegada a sua hora, e o que é que esse homem faz? Ele escreve uma carta para Timóteo, dando orientações para o seu filho na fé, mas ele não só faz isso, ele ora também. Tem gente que só trabalha e não ora, e tem gente que só ora e não faz mais nada. Oração e ação devem andar de mãos dadas. Diante da sua agenda, dos desafios do presente, o que é que você faz? Entrega-se ao pragmatismo e deixa de lado a oração? Entrega-se à oração, mas ignora o trabalho? Precisamos orar como se tudo dependesse de Deus e precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós. Orar e trabalhar, é isso que devemos fazer. Os apóstolos, quando surgiram as demandas na igreja com as viúvas, eles falaram, não é certo deixarmos a oração e a palavra para servirmos às mesas. Veja só, palavra e oração, oração e palavra, tem que andar junto. Não adianta só pregar sem orar, e não adianta também só orar e não pregar. A pregação é tão importante que deve ser antecedida pela oração. E a oração, meus irmãos, é tão importante, porque ela nos conecta com Deus e enche o nosso coração, alinhando o nosso coração com os propósitos eternos de um Deus que nos salvou, mostrando para mim e para você a necessidade urgente que temos de proclamar o Evangelho, que é a promessa de vida
que está em Cristo Jesus. Mas Paulo não só olha para o passado e relembra a sua vocação, ele não só olha para o presente e se coloca em oração, mas ele também olha para o futuro e pensa na continuidade da missão. Todo líder que se preze deve pensar em transição. Todos passamos, mas o trabalho de Deus não pode passar. Não pode. Ele precisa continuar. E escolher bem os líderes é fundamental. E Timóteo preenchia os requisitos para a função por alguns motivos. Entre eles está a intimidade e também sinceridade. Intimidade porque andou perto de Paulo. Paulo não foi um homem que disse, faça o que eu digo e não o que eu faço. Não, esse é o tipo de líder que a gente foge. Eu sei o que as pessoas querem dizer quando diz, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Não vá para a igreja e não olhe para o homem, olhe para Jesus. Meus irmãos, ninguém faz isso não. Não existe. Vai educar teus filhos falando isso. Não olha para o papai não, não olha para a mamãe não, olha para Jesus. Tá? Aí tu mente, tu fala palavrão, tu faz tudo de errado. Aí quando teu filho faz errado, você repreende ele. Aí ele faz, mas você faz, não olha para o papai não, olha para a mamãe não, olha para Jesus. É isso? Claro que não. Foi assim que Paulo fez? Também não. Esse homem chega ao ponto de dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele olha para Cristo e pede para as pessoas olharem para ele e imitá-lo. Que desafio para nós. Que desafio enorme para mim e para você. Mas por que não? Pastor, porque eu não sou perfeito e tu acha que Paulo era? Quando nós somos imperfeitos, devemos buscar ser perfeitos, reconhecendo o nosso pecado, confessando o pecado e abandonando o pecado. Isso é ser irrepreensível. Quando a Bíblia diz que o líder deve ser irrepreensível, ele não está dizendo que o líder tem que ser perfeito. Mas a sua irrepreensibilidade envolve confissão e abandono de pecado. Senão ninguém poderia ser líder. Só Jesus. E ele não teria convocado ninguém. Porque ninguém é perfeito. Só ele é perfeito. Mas ele chamou Timóteo para estar ao lado dele. Caminhou ao lado do seu filho na fé. Não só levou esse homem para Cristo, como também chamou esse homem para caminhar ao lado dele numa missão que é de Cristo. E isso implica em relacionamento, isso implica em intimidade. E Timóteo possuía relacionamento profundo com Paulo. Timóteo era alguém que seguia de perto o apóstolo Paulo. Olha depois, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Paulo vai dizer, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Tem seguido de perto todas essas minhas qualidades. Que interessante. Você tem dificuldade de falar das suas qualidades? Paulo, ele fala das suas qualidades. Você tem seguido de perto, Timóteo, o meu ensino. Você tem seguido de perto, Timóteo, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança. E Paulo diz que ele é amado, que estava ansioso por vê-lo novamente, para que pudesse se alegrar, e que Timóteo também o amava, a ponto de chorar quando teve que se despedir do apóstolo Paulo. Qualidade de tempo, meus irmãos, não vai substituir quantidade de tempo. Intimidade exige tempo de caminhada em conjunto. É necessário investir tempo na vida daqueles que precisam ser preparados para levar a missão adiante. E isso aqui, deixa eu falar para você que é mãe, né, e pai. Essa aqui, sem dúvida alguma, é a sua principal missão. Principal missão. Quando a Bíblia deixa claro em 1 Timóteo, no capítulo 2, que a mulher será preservada pela sua missão de mãe, é exatamente isso mesmo. A maior influência de uma mulher no reino de Deus, sabe o que é? Transmitir a fé, a pureza, a santidade na vida dos seus filhos. Essa é a maior missão. E essa missão é extremamente recompensadora.
Nenhuma mulher que prioriza os filhos, a casa, a educação cristã dos seus filhos, está fazendo uma troca tola. Não caia no engano do mundo. Não queira construir a sua identidade em cima de um salário ou em cima de uma profissão, negligenciando o cuidado com os filhos. Por que eu estou falando para as mulheres? O pai não entra aí? Claro que entra. Mas é responsabilidade do homem sustentar a sua casa. É responsabilidade do homem ser o provedor do seu lar. A gente sabe que, às vezes, isso não acontece, não é possível, por diversos fatores. Às vezes, mulheres têm que trabalhar fora. Às vezes não tem que trabalhar fora, faz isso por pura idolatria do coração, por desejo de ter mais ou colocar a sua identidade em qualquer outra coisa que não seja Cristo. Tá? Não é pecado trabalhar fora, deixa eu deixar bem claro isso aqui. Mas não é certo negligenciar a educação cristã dos filhos para ter dinheiro ou para ter uma profissão. É necessário que juntos você e seu marido sentem, conversem e invistam seu tempo e tenham intimidade com os seus filhos para fazer dessas crianças grandes homens e mulheres de Deus que vão levar adiante essa promessa de vida que está em Cristo Jesus. Se nós negligenciarmos a transmissão da nossa fé aos nossos filhos, vai chegar um tempo, meus irmãos, e não é muito tempo, em que o Evangelho será esquecido, em que uma sociedade vai se perder. Basta que uma geração não fale a outra geração dos feitos do Senhor, e tudo acabou. E tudo acaba. É necessário intimidade, mas também é necessário sinceridade. Timóteo possuía uma fé genuína. Paulo chama Timóteo de filho e fala sobre a recordação da fé que ele tinha, uma fé sem hipocrisia, sem fingimento, uma fé que habitou primeiramente na sua mãe, também na sua avó, e Paulo estava certo de que também habitava em Timóteo. Lloyd e Eunice ensinaram as Escrituras a Timóteo desde a sua infância, e a forma como Timóteo vivia a vida cristã comprovava a veracidade da sua confissão. Então, intimidade na missão e sinceridade na conversão é fundamental para o sucesso da missão. Fundamental. Se você escolhe um líder ímpio, que não nasceu de novo, que não foi resgatado pelo Evangelho, isso vai ser uma desgraça. Vai ser uma desgraça. Às vezes a gente brinca no seminário, em aula de mestrado, essas coisas. Aqui tem tantos pastores. Isso é mesmo? E quantos crentes? Né? Sabia que tem pastor que não é crente? Tem pastor que não é crente. Tem seminarista que não é crente. Cadê o José Delfina? Nem direto para vocês, não. A gente já viu pessoas se convertendo no meio de seminário. No meio de seminário, a pessoa reconheceu que não cria em Cristo, que nunca tinha confessado de fato Jesus como o Senhor da vida dela. E precisou pedir perdão a Deus, se arrepender do seu pecado e confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Ninguém produz um convertido, é Deus que salva o pecador. Precisamos, meus irmãos, criar um mural de recordação. Precisamos olhar para o nosso passado, lembrar do que Deus fez em nós, da nossa vocação, daquilo que Deus já permitiu que nós fizéssemos no nome dEle e pelo poder dEle. Olha para trás, olha para o teu passado e lembra da tua vocação, lembra da tua posição. Olha para o presente e faz o quê? Ora. Se coloca de joelho em oração diante de Deus, lembrando daquilo que é prioridade para a sua vida. Dependa dEle. Busque ao Senhor com toda a sua força, porque é Deus que faz a sua obra. O homem que não ora é um prepotente, é um arrogante, é alguém que acha que pode fazer tudo pela força do seu braço,
pelo seu pragmatismo. Existem responsabilidades no presente que eu e você precisamos cumprir diante de Deus, porque Ele delegou a nós. E isso deve nos levar à oração. Precisamos orar mais uns pelos outros e precisamos agradecer mais, relembrar dos feitos de Deus na história e na nossa vida e naquilo que Ele já fez, para encontrarmos esperança para o futuro. Eu gosto do presbítero Robson, toda vez que eu falo para ele, Robson, Deus te abençoe. Ele fala, pastor, ele tem feito isso até agora. Eu acho que ele vai continuar fazendo. Ele olha para o passado, vê no presente, vê Deus abençoando e diz, ele vai continuar fazendo. E vai mesmo, vai. Mas olhe também para o futuro. Foque na continuidade da missão. Lembre que você foi chamado por Deus para uma coisa, fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Então, se eu posso dar um conselho para você, Paulo diz que recorda aqui de Timóteo. Faça murais que te ajudem a lembrar. Eu sou uma pessoa extremamente esquecida. Quem me conhece sabe que meus irmãos é terrível. Por isso que eu falo, olha, fala com a Aline. Pastor, vamos marcar, você fala com a Aline. Fala com a Aline, ou então liga na secretaria. Hoje, acho que foi o Kennedy, alguém mandou alguma coisa para mim. Pastor, compra isso aqui. Aí eu fui comprando e mandando as notas fiscais lá para a Vitória, que é nossa auxiliar administrativa aqui da igreja. Eu falei, Vitória, me perdoe, está mandando isso aqui no domingo, mas se eu deixar para amanhã, eu vou esquecer. Aí ela falou, eu sei. Eu sei, mas ela sabe mesmo, eu vou esquecer. Então, eu fico tão feliz de ter álbuns na minha casa, de ter os ímãs de geladeira que a minha esposa faz. Não, tem que comprar um imã, tem que comprar um imã. Que coisa boa ter aquelas estantes lá com as coisinhas que a gente foi comprando das viagens, que ajuda a lembrar. E às vezes a gente reclama, eu sou um que reclama. É a foto, e a foto? A Aline toda hora, e a foto, e a foto? Ela fala, de novo, Dudu, vem aqui tirar foto da gente. Aí vai lá o Dudu tirar foto da gente. Aí na hora todo mundo reclama, acha ruim, mas depois de um tempo, quando a gente senta para olhar as fotos, nossa, que legal, que bom relembrar o passado, as bênçãos de Deus no passado. Você é assim, feito eu, saudosista, eu sou muito saudosista. Eu vou para a Palavra da Vida em Recife, eu entro naquela capela onde eu ouvi o Evangelho que transformou a minha vida naquele lugar, e eu faço questão de sentar no mesmo banco, no mesmo local, olhar aquela capela que não mudou nada, está tudo do mesmo jeito, até os bancos são os mesmos. Eu olho para aquilo e eu lembro do dia em que o Senhor me salvou por meio do Evangelho naquele lugar, lá atrás. Eu lembro quem eu era e lembro o que Deus fez em mim. Eu lembro quem eu era e lembro o que Deus fez através de mim. Foi Ele que fez. Existem desafios, mas existe um Deus que faz. Um Deus que fez na minha vida e através da minha vida. Eu preciso olhar para trás e preciso me lembrar disso. Mas eu sou pastor agora, tenho muitos desafios. Eu preciso também olhar para o presente e ver o que cabe a mim fazer. E quando eu olho a lista de demanda, falo, e agora? Senhor, graça, misericórdia e paz, por favor, sobre mim e sobre meus irmãos. Orar, mas ao mesmo tempo agradecer. É olhar para o presente e ver tantos desafios e pedir a Deus graça, misericórdia e paz, e ao mesmo tempo é olhar para a igreja cheia com cadeira lá no hall e falar, Senhor, obrigado também. Porque apesar de ter muitas coisas para fazer ainda no presente, e muitos desafios no presente, eu olho também para o presente e tenho muitos motivos de louvor, porque apesar de não sermos a igreja que deveríamos ser, ou poderíamos estar fazendo aquilo que poderíamos estar fazendo, o Senhor nos permitiu fazer muitas coisas boas, e coisas boas estão acontecendo. Então, obrigado, Senhor, obrigado. Sem deixar de olhar para o futuro, e ver a necessidade urgente que nós temos de mais líderes, e investir a nossa vida na vida de outras pessoas que sinceramente nasceram de novo,
e que estão dispostas a uma caminhada de relacionamento e intimidade com homens de Deus, que têm disposição a levar o Evangelho de Cristo adiante. Irmãos, que Deus nos ajude e coloque sempre diante de nós um mural de recordação. Se recordar é viver, sem dúvida alguma, aqueles que vivem e recordam podem, com certeza, levar muita vida para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Convido você a ficar em pé, por favor. Amado Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti pela Tua palavra. Agradeço, Senhor, pela vida do apóstolo Paulo, homem de Deus, homem usado pelo Senhor, mas que também capacitou outros a andar com o Senhor, instruiu outros a andarem com o Senhor e a levar a Tua palavra adiante. Nós também temos muitos desafios. Nos ajude, Senhor, a termos memoriais que nos ajudam a relembrar os feitos do Senhor no passado, a nossa vocação, nossa salvação, ó Deus, a forma como o Senhor já nos usou. A relembrar dos nossos compromissos no presente, como temos a oração à nossa disposição, e podemos contar com a Tua graça, misericórdia e a Tua paz, o Teu poder. E nos ajude também, Senhor, a olhar para o futuro, para aquilo que o Senhor espera que façamos, e que possamos, sim, ó Deus, investir a nossa vida na vida de outras pessoas que possam levar o bom depósito de Cristo adiante. Possamos fazer isso na vida dos nossos filhos, mas também na vida dos nossos irmãos que estão dispostos a desenvolver relacionamento e a demonstrar por meio da vida cristã a sinceridade da sua fé. Obrigado por tudo. Continua fortalecendo as nossas vidas e nos dá, Pai, uma semana rica em oportunidades para testemunharmos da Tua graça e também do Teu amor. No nome de Jesus que eu oro. Amém.